Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Dominical nessa manhã de domingo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11 da nossa revista, que tem como título Deus é o autor do mal? Ao longo do estudo da nossa revista, nesse trimestre, nós podemos estudar vários assuntos, como por exemplo a existência de Deus. Será que Deus realmente existe? E nós vimos que Tomás de Aquino, ele desenvolveu uma teoria das 5 vias que comprovam a existência de Deus de uma forma prática, de uma forma racional. Estudamos também sobre os vários atributos de Deus, o que justifica, a existência de um ser superior que criou e também governa tudo o que ele criou, a natureza, a criação do mundo, o universo, o espaço. Essa administração e essa criação só se explica através da existência de um ser superior. Por isso, nós comprovamos a existência de Deus, que tem poder e autoridade. E também estudamos sobre o porquê o ser humano, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é um ser bom, um ser puro, por que esse homem tem a tendência ao erro, a tendência a pecar, a tendência à prática da maldade? E hoje nós vamos estudar quem é o autor, da maldade, qual a finalidade da maldade. Será que, se é que a maldade tem alguma finalidade? A primeira coisa que nós podemos pensar quando estamos passando por um período de provação, um período de tentação, ou diante da maldade do ser humano, seguido com a indiferença da sociedade para aquele momento que nós estamos vivendo, nós somos levados a refletir. Será que Deus existe? Será que existe um ser superior, um ser tão bondoso que não olha para a minha vida, não olha para o meu sofrimento, não atende às minhas necessidades? Nós somos levados a questionar Deus, se realmente Deus está olhando por nós. Mas também não só a questionar a existência de Deus, mas questionar esse nosso relacionamento. Como anda esse nosso relacionamento com Deus? Esse período que eu passo aqui na Terra, como eu estou me relacionando com Deus? Você sabe que é nos momentos de maiores aflições que nós passamos na nossa vida, é os momentos que nós mais nos achegamos a Deus, É os momentos que mais exercitamos a nossa fé. Quando nós estamos passando por um problema, nós temos a tendência de buscar mais a presença de Deus. Como nós, como seres humanos, nós vivemos numa sociedade, e dentro dessa sociedade existem vários problemas, problemas sérios, problemas sociais, problemas econômicos, problemas culturais, problemas morais, problemas religiosos, e nós estamos inseridos dentro desse contexto. Então nós temos que pensar muito bem sobre as nossas escolhas, porque no final o que vai valer, o que vai contar é as nossas escolhas, de como nós estamos vivendo, de como nós estamos nos comportando, como nós estamos reagindo diante dessa sociedade. O objetivo da nossa lição de hoje é nós entendermos a existência do mal, que a existência do mal ela está relacionada diretamente à queda do homem. Quando o homem pecou, ele automaticamente se afastou da presença de Deus. E isso significa que nós vivemos em um mundo em que a maldade do ser humano é uma realidade, porque aquela imagem e semelhança que existia entre Deus e o homem, ela foi corrompida pelo pecado. Por isso que nós, como cristãos, como servos de Deus, quando nós passamos por problemas, por dificuldades, nós somos levados a pensar, já que eu ando direitinho na presença de Deus, já que eu faço a vontade de Deus, por que Deus permite que me sobrevenha tanto mal, tanta maldade sobre a minha vida? Por que eu mereço passar por tanta aflição? Assim como fez o servo Jó, que uma lição que nós já estudamos aqui, Jó questionando por que Deus permitia ele passar por aquelas aflições, por aqueles momentos de dificuldade, achando que Deus era injusto e que ele estava certo. Quando nós olhamos para os nossos problemas, é como se nós fôssemos a única pessoa a padecer nesse mundo, como se nós fôssemos o coitadinho. Quando nós começamos a sentir dó de nós mesmos, sentir compaixão de nós mesmos, parece que Deus não está olhando por nós. Mas nós esquecemos de olhar para a vida de Jesus, que foi um exemplo, que é o exemplo para nós, até nos dias de hoje,
Quantas provações Jesus passou até chegar na cruz do Calvário? Jesus ele poderia questionar a Deus, né, porque ele não precisaria passar por tanta aprovação, por tanta dificuldade, né, no seu ministério, porque Jesus não pecou, Jesus foi um homem santo, né, ele não tinha pecado. Então, por que ele passou por tantas aflições no seu ministério, do começo ao fim do seu ministério? Nós podemos ver isso quando nós lemos lá primeiro, quando nós lemos João, capítulo 7, versículo 11, né? O texto ele diz assim: depois disso, Jesus começou a andar pela Galiléia. Ele não queria andar pela Judéia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo. Dentro desse versículo que nós acabamos de ler, o contexto nós podemos ver que a liderança do povo judeu, eles não compreendiam e não acreditavam que Jesus era o Messias, porque eles aguardavam um Messias que fosse político, um Messias libertador, um Messias guerreiro, que voltasse a estabelecer Israel como uma nação, né? Por isso eles não acreditavam em Jesus. Mesmo Jesus demonstrando ali sinais que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, a liderança do povo judeu não criam nele. Quando Jesus diz então que ele é o pão da vida, que quem não comer da sua carne e beber do seu sangue, né, não terá a vida eterna, né, isso acaba conflitando mais ainda a cabeça ali da liderança. Mas Jesus estava falando de uma forma ilustrativa sobre a salvação, né? É claro que Jesus não estava falando de carnibalismo, né? E sim que acreditasse que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, acreditasse no seu sacrifício. É claro que isso acendeu a fúria da liderança do povo judeu, que conspiraram matar Jesus, né? Conspiraram Jesus de morte. E diante de tantas ameaças, né? De tanta perseguição, vários dos seus seguidores acabaram abandonando Jesus, né? Quando Jesus faz essa citação, vários dos seus seguidores acabam abandonando. Jesus ele foi rejeitado, ele foi incompreendido, não somente pela a liderança do povo judeu, mas também por alguns de seus seguidores, até pelos seus próprios irmãos que não acreditavam que ele era o Messias, conforme nós podemos ler lá em João, capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 5. O texto diz assim: os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Jesus, como homem, ele viveu muitos momentos, né, de grande aflição, de grande angústia, né? Ele foi rejeitado, ele foi incompreendido. E quantas vezes nós, como seres humanos, nós como homens, né, questionamos a Deus porque nós somos rejeitados, muitas vezes até pela nossa própria família. E vou dizer, a rejeição familiar, a rejeição da família, eu considero uma das mais traumáticas na vida do ser humano, porque de todas as rejeições, a família é onde o homem se sente seguro, é onde o homem ele se sente acolhido pelas pessoas que o amam e que ele também ama, né? Então a rejeição familiar eu acredito seja uma das mais difíceis para a vida do ser humano. É claro que a rejeição dos nossos amigos ou de pessoas que estão ligadas a nós sentimentalmente, na escola, no trabalho, na sociedade, na igreja, né? Ela tem grande influência também sobre as nossas vidas, é claro. Jesus, ele como homem, além de ser rejeitado, ele também foi tentado, né? Como nós também somos tentados, como nós passamos também por provações ao longo da nossa vida, né? A tentação, ela não pode ser um motivo de desculpa, um motivo da gente achar para que nós possamos pecar ou justificar os nossos atos, né? Os nossos atos errados, né? Jesus ele foi o exemplo, né? Vamos dar uma lida lá em Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 2. O texto ele diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu diria que o diabo ele procura atacar o cristão em dois momentos da sua vida. Primeiro, quando ele procura ter uma maior comunhão com Deus, né? No caso de Jesus, ele estava jejuando e se consagrando, buscando a presença de Deus por 40 dias.
O diabo ele não está preocupado com aquela pessoa que está lá no mundo, que não quer saber de Deus, com aquela pessoa que não acredita em Deus. Ele está preocupado com aqueles que estão buscando a face de Deus, que estão procurando se consagrar. E ele procura uma brecha na vida dessas pessoas para poder atacar. Jesus, ele era considerado um homem de oração. Nós podemos ver em vários momentos registrados na Bíblia, Jesus se retirando para orar, para ter um momento a sós com Deus, para estar ali em comunhão com o Pai. O segundo momento que o diabo também aproveita é quando nós estamos vulneráveis, né? Jesus, após jejuar 40 dias, ele teve fome. Como homem, ele teve fome. Ele passava, e esse foi um momento ideal para que o diabo pudesse atacar. O diabo ele procura brechas na nossa vida, momentos que nós estamos frágeis para poder atacar. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, né? O texto diz assim: sejam sóbrios e vigiei, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O diabo ele procura colocar a dúvida no coração do homem, ele procura corromper o coração do homem para que o homem acabe se afastando a cada vez mais da presença de Deus, né? Para que esse homem perca essa identidade com Deus, perca essa semelhança com Deus. Na tentação de Jesus, o diabo ele procurou explorar não somente a questão física, né, mas também os direitos que Jesus tinha como filho de Deus. Quando nós passamos por momentos difíceis, quer seja por doença, ou por qualquer outro problema, ou tentação, ou provação, logo nós questionamos também os nossos direitos como servos de Deus. Nós questionamos, porque como nós somos servos de Deus, que nós servimos a Deus, por que Deus está sendo tão severo comigo, já que eu procuro servir a Deus da melhor forma possível? Por que tenho que passar por tanta aflição, por tanto sofrimento? Temos que lembrar que o próprio Jesus, que anunciava o Evangelho de Deus, que anunciava o reino de Deus e realizava tantos milagres e sinais e fazia o bem para o seu próximo e tinha como regra o amor ao próximo, por que ele sofria tanta injustiça? Por que ele sofreu tanto? Né? Vamos dar uma lida em outro texto que se encontra lá em Mateus capítulo 26, do versículo 45 até o versículo 47. O texto ele diz assim: depois voltou aos seus discípulos e ele disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aqueles que me traem. Enquanto ele estava falando, chegou Judas, um dos 12, com ele estava uma grande multidão armada de espada e vara, enviada pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Jesus foi um exemplo em que a dor, a aflição, o sofrimento não mudou o seu caráter, não mudou a forma de tratar o seu semelhante, nem muito menos a sua missão de anunciar as boas novas, de levar o Evangelho. Jesus seguiu em frente com a sua fé, mesmo ele não recebendo apoio da sua família, mesmo os líderes judeus procurando matá-lo de qualquer forma, né, porque se sentiu incomodado ali com seus ensinamentos, tanto que levantaram falso testemunho para condenar Jesus à morte. Até o diabo se sentiu incomodado e procurou tentar Jesus nos momentos de maior aflição da sua vida. Jesus ele foi humilhado, foi zombado, Jesus ele foi espancado, arrastado pelas ruas como se fosse um marginal. Sua morte foi de extrema crueldade, porque só os grandes malfeitores eles eram crucificados. Mesmo diante de tanto sofrimento, diante de tanta humilhação, as suas palavras, né, foi: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Hoje, ao passar por situações difíceis na vida, nós questionamos a Deus: será que Deus realmente está vendo o nosso sofrimento? Será que Deus está escutando o nosso clamor? Isso pode trazer dúvidas ao nosso coração, pode trazer dúvida às nossas convicções, como foi no caso de Jó, né? Quando nós lemos lá Jó, capítulo 38, do versículo 1 e 2, nós vemos que Jó questionou a sabedoria de Deus. Vamos dar uma lida no texto. O texto diz assim:
Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade. Disse ele: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Jó era um homem temente a Deus. Isso não resta dúvida nenhuma. Quando nós lemos a história de Jó, nós podemos ver que Jó, ele procurava agradar a Deus em tudo. Ele era um homem temente, criava seus filhos diante da presença de Deus, ele dava exemplo diante daquela sociedade, ele era considerado um homem justo e reto naquela sociedade. Mas quando o diabo começa a tocar na vida de Jó, ele começa a questionar a sabedoria de Deus, começa a questionar que a justiça de Deus, que Deus estava sendo injusto com ele, porque ele era um homem temente a Deus, que ele era um homem que dava exemplo, era um homem que praticava a bondade. Por que que ele estava passando por aquele momento, por aquele período de grande dificuldade? Jó considerava que Deus estava sendo injusto com ele. E muitas vezes nós queremos que essa justiça de Deus cubra todas as nossas necessidades, no momento que nós achamos melhor, e com a intensidade para resolver todos os nossos problemas. E quando isso não ocorre, então nós nos sentimos injustiçados, nos sentimos abandonados, nos colocamos como um coitadinho, né? E acabamos nos afastando da presença de Deus. É nesse momento que o diabo lança a dúvida no coração do homem, para que o homem se distancie cada vez mais da presença de Deus. Gostaria de ler com vocês a carta que o apóstolo Paulo, juntamente com Tiago, escreve aos irmãos de Coríntio, aqueles cristãos que estavam espalhados ali por toda a província da Cássia, que estavam passando por um momento de grande dor e grande aflição. Vamos dar uma lida no texto, 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 10. O texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. A nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam do nosso sofrimento, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Paulo queria compartilhar suas experiências que viveu com aqueles irmãos, que embora tenha passado por um período de grande provação, ele se manteve firme, manteve-se com uma fé inabalável. Talvez Paulo poderia estar se referindo, quando ele escreveu aqueles irmãos, o problema que ele teve com Demétrio, o grande alvoroço que Demétrio causou na cidade, acusando Paulo de ir contra a deusa Diana, atrapalhando ali o comércio de imagem, que aqueles homens estavam vendendo as estátuas de Diana, e isso poderia causar um grande prejuízo econômico. Talvez Paulo estivesse referindo a isso, ou talvez ele estivesse referindo também às ameaças de morte, a tantas ciladas que foram traçadas pela liderança do povo judeu para tirar a vida de Paulo. Ou poderia também estar falando daquele espinho na carne, que Paulo entristecia muito Paulo. Muitos são os questionamentos sobre qual seria esse espinho na carne. Uns falam que era problema de visão, outros falam que era problema de epilepsia, outros falam que era a questão da carne.
Enfim, era um problema que estava causando grande dor e sofrimento para Paulo, que fazia com que Paulo visse a sua dependência com Deus, né? Mesmo assim, Paulo ele exorta aqueles irmãos a permanecerem unidos, ajudando uns aos outros. É como se Paulo estivesse usando esse momento de dor, de sofrimento, para criar uma relação de proximidade entre as pessoas e para que as pessoas também pudessem enxergar a nossa fragilidade e a nossa dependência de Deus. Paulo lembra que Cristo sofreu, né, que ele foi, mas ele cumpriu ali a sua missão, sem questionar, sem reclamar, sem murmurar. Este deve ser o exemplo que nós devemos seguir, esse deve ser o exemplo de como nós devemos agir, de como nós devemos participar dessa salvação. Amém? Que Deus abençoe a todos.